Eu vou adicionar a nossa conversa. Antes mesmo de chamar mais um elemento, o professor, estou aqui com o Lucas Portela, internacionalista, junto comigo no estúdio para a gente fazer essas análises todas importantes, mas vou chamar uma imagem muito importante, que é do presidente Lula chegando à Casa Branca. Quem mandou essa imagem para a gente é o Samuel Pancher, nosso repórter, que também está lá em Washington. A gente tem repórter aqui, lá, e aí essa é a comitiva brasileira chegando ali, ó, o primeiro carro de todo esse comboio gigante, né, com a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos. Esse é o momento em que o presidente Lula chega, entra na Casa Branca, vai passar aí pelo jardim todo e depois fazer o acesso à Casa Branca, imagens diretamente lá de Washington. Vou adicionar, professora, a essa conversa nossa, o Urian Fancelli, outro internacionalista, que também vai estar junto com a gente aqui para fazer análises muito importantes sobre essa reunião, que, como a Camila apontou para a gente, vai começar daqui a pouquinho. O presidente Lula já está na Casa Branca e tem um espaço ali, um vácuo na agenda do presidente Donald Trump, ou Urian, até às 4 da tarde, isso tudo no horário aqui de Brasília. Quer dizer que o presidente Lula vai ficar com o presidente Donald Trump até às 4 da tarde? Não precisa representar isso, significar isso. Mas é um espaço grande, muito por causa de tantas pautas, Urian. E também já queria saber de você, dessa comitiva, desses elementos que a gente sabe que já estão indo com o presidente Lula, o que pode significar de pautas que vão realmente aparecer lá nessa agenda do Lula com o presidente Donald Trump. Boa tarde, Natália. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a comitiva ela diz muita coisa, né? De fato, é um grupo de trabalho, como estava sendo falado agora, não é uma visita de Estado, então não tem toda aquela pompa de uma visita de Estado, é algo muito mais específico e que os dois lados eles visam conseguir colher alguma coisa disso tudo que está acontecendo. Então, ambos com popularidade baixíssima, Donald Trump nos Estados Unidos com 62% de desaprovação, Lula no Brasil com 52% de desaprovação. Então é o momento, eu acredito que de um encontro justamente para ambos mostrarem algo. Trump mostrar de repente que ele consegue um acordo com o Brasil em relação às terras raras, que é o maior país da América Latina, então para ele é relevante. Lembrando que no ano passado, ou no começo do ano, quando ele lança aquela sua estratégia para a defesa, para a segurança nacional, que é aquele documento de 30 páginas, dizendo que o hemisfério ocidental seria a prioridade dos Estados Unidos, e até mesmo por isso que ele começaria, teoricamente, eu falo teoricamente por conta da maneira como ele tem se metido em outros conflitos ao redor do mundo, no caso, por exemplo, do Oriente Médio, mas, teoricamente, o Trump ele iria cuidar aqui das Américas. Então, ter boas relações com o Brasil, independentemente de quem governa, isso deveria ser uma prioridade dele. E aí, para o presidente Lula também, por se tratar de um ano de eleição, por ele também agora, recentemente, ter colecionado algumas derrotas por aqui, no caso da indicação ao STF, por exemplo, que foi rejeitada pelo Senado, então ele precisa mostrar algo de positivo. E que algo de positivo é esse? De repente, lembrando o eleitorado brasileiro de que o bolsonarismo ele não possui mais o monopólio do acesso à Casa Branca, como durante muito tempo, né, aquelas figuras ali da oposição brasileira gostaram de projetar. Então, devem falar sobre a questão das tarifas do comércio bilateral entre os dois países, algo muito importante que que tem um risco de piorar caso aquelas investigações lá da seção 301 elas voltem a tarifar o Brasil, lembrando que as tarifas não é que elas sumiram, é que o que acontece agora é que existem centenas de produtos brasileiros que estão isentos de tarifas. Vão falar, muito provavelmente, chegar a algum acordo sobre crime organizado ou cooperação transnacional entre os dois países, sobre terras raras, talvez não saia nada, mas talvez um memorando de entendimento, ou até mesmo de intenções, mas eu acredito que vai ficar um pouco nisso. Assim, não acho que nada
de muito concreto. Até mesmo quando a gente olha para a imprensa norte-americana, Natália, não é algo que está ali recebendo tanta atenção internacional. É algo que a gente está falando aqui no Brasil, porque é o presidente brasileiro que está lá, mas eu diria que hoje o foco principal nos Estados Unidos tem a ver principalmente com a questão da guerra no Oriente Médio, e aí o governo norte-americano esperando uma resposta dos iranianos sobre o acordo de paz. É isso. Ao mesmo tempo que chama muita atenção aos dois, já vou passar para o professor para ouvir o que ele tem a acrescentar, que foi o Washington que chama, né? É o Washington que chama essa reunião com o presidente Lula de uma hora para outra. Surpreendeu, inclusive, a imprensa dentro lá da Casa Branca, a imprensa brasileira, que faz toda essa cobertura, o professor. Perfeito. Não, é bem isso que o colega colocou, né? Vale lembrar que alguma dessas pautas o governo brasileiro ele vai ter uma postura mais conservadora. Por exemplo, a questão até da classificação dos nossos grupos organizados, isso impacta bastante na forma e na ingerência que pode haver de estados internacionais, né? Então, haja vista isso, a posição brasileira vai ser bem conservadora com esses temas, e esses são os temas que a gente espera não ter muita evolução, mesmo comentários, mas é um momento interessante. Embora seja os Estados Unidos que tenha convocado, o Brasil também é oportunista esse momento, e vale colocar, não tem como a gente ignorar o que acontece na arena internacional sem pensar na arena doméstica. E os Estados Unidos têm acompanhado também os temas e as pautas no Brasil, que são pautas eleitorais, são pautas também de transparência, né, de compliance, e que os Estados Unidos também estão acompanhando. Então vale até lembrar que recentemente o presidente Trump e algumas autoridades norte-americanas trouxeram também a possibilidade de novamente aplicação da Lei Majestic a ministros do STF. Então, embora seja, vamos dizer assim, foi de uma hora para outra que a gente recebeu esse convite, vale lembrar que tem um time acontecendo no Brasil e que está sendo acompanhado também pelos norte-americanos. Sim. Urian, para eu me despedir de ti, o professor mais cedo lembrou um ponto muito importante. A gente já falou dos integrantes da comitiva brasileira, mas tem uma falta bem grande ali na Casa Branca, que é justamente o Marco Rubio. Essa vai ser uma ausência sentida, ou talvez seja melhor para a reunião para o brasileiro, né, para o presidente brasileiro ali. Ele tá lá visitando o Papa, tentando apagar um incêndio que foi criado pelo Donald Trump, e eu acho que é Deus na causa. É Deus tentando afastar Marco Rubio de lá. Exato. Ô, Urian, é sempre um prazer. Obrigada, viu? Urian Fancelli esteve com a gente bem rapidinho aqui. Ele tem uma agenda complexa aí para acompanhar esse dia todo. Veio elegantérrimo e é sempre um prazer. Valeu. Para você, Natália. Obrigado. E a gente acabou combinando de vermelho, sem combinar. Antes, né? Valeu, Urian, bom trabalho. Eu continuo com o professor